Olá pessoal, vamos falar mais um pouquinho de manutenção de computadores. Nós estamos bem à frente do nosso conteúdo planejado. Isso é bom, isso é muito bom, tá? O planejamento desse módulo era ver os processadores, placas-mãe, memórias, mais dispositivos. Nós acabou que já vimos bastante coisas, mas podemos nos aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas e aproveito a oportunidade para dar um pouco de ênfase em notebooks. Nós vimos bastante sobre PCs, né, sobre computadores de mesa, sobre desktop, sobre mini torres, e é válido nós trabalharmos um pouco agora com a ótica dos computadores portáteis, né, dos notebooks. Então, os componentes de um notebook, eles são basicamente os mesmos de um PC, porém eles se encontram em um tamanho reduzido, em densidades muito parecidas, em densidades, novamente, eu reforço o que é densidade, professor. É a capacidade de armazenamento das memórias, de frequência de operação dos processadores, essas coisas. No começo, logo que começou a surgir os notebooks, eles tinham densidades muito pequenas, não tinham muitos recursos. Os notebooks eles tinham um processamento muito inferior, uma capacidade de memória RAM muito pequena, uma capacidade de armazenamento em disco rígido muito pequeno. E hoje em dia já vem se equilibrando, né? Já vem se nivelando, as tecnologias vão se encontrando aí. É claro que até por ter mais espaço físico, os computadores de mesa conseguem ter mais recursos, né? Conseguem ter processadores melhores, você consegue colocar uma placa de vídeo desse tamanho lá e o trem tem um processamento fenomenal, coisas que não nem cabem dentro de um notebook, né? E na verdade os notebooks vêm diminuindo. Antigamente os notebooks eram muito largos, muito grandes, estão ficando cada vez mais fininhos, menores e coisas do tipo. Normalmente os componentes de notebooks ainda custam um pouco mais. No começo também a discrepância era maior, mas hoje em dia vem se nivelando, mas ainda assim é um pouco mais caro os componentes de notebook se comparado aos componentes de um PC normal, de mesa. Então, a placa-mãe tem o mesmo funcionamento e também é interessante falar, né, quando fala-se de ter o mesmo funcionamento de um computador para um notebook, nós conseguimos ainda avançar a um nível ainda menor, né, que é o smartphone, o celular. O smartphone ele tem exatamente o mesmo funcionamento, tá? Ele tem tudo que nós observamos no circuito. Ele tem processador, ele tem memória RAM, ele tem disco rígido, né? Apesar de ser memórias pequenas, né? Mas você sempre vê lá 16 GB, 32 GB de armazenamento, 64, 128. O legal deles, né, é que esse armazenamento eles funcionam sempre como um SSD. É um chip, é um circuito que vai armazenando as coisas ali nele. Então ele tem um sistema operacional, ele tem uma tela, ele tem entrada de touchscreen, que seria equivalente ao mouse, né? Você até consegue colocar um mouse pelo USB se você tiver um adaptador que sirva na portinha aqui, USB do seu celular. E o mouse funciona, tá? Se vocês nunca fizeram, é até interessante, vocês colocam o mouse e aparece um cursor desse daqui lá e você consegue mexer no celular com o mouse, pessoal. É legal, ao menos no Android você consegue. No iOS do iPhone eu não sei como funciona, mas provavelmente sim também. Então, nós observamos que também o celular, como o notebook, eles têm placa-mãe e eles têm a mesma função de interligar todos os componentes de um computador. Mouse, teclado, tela, HD, processador, memória RAM, portas USB e saídas extras de vídeos. E qualquer outra coisa que demande a placa-mãe. Ela fará a mesma coisa no notebook. Porém, elas são menores, né, são um pouco mais finas, e ela não tem toda aquela parafernália, aquele excesso de saídas extras, aquela quantidade de portas PCI, PCI Express, essas coisas. Ela normalmente é um pouco mais enxuta, porque você não sai anexando duas placas de vídeo a mais num notebook, não coloca 3, 4 HDs em um notebook. Coisas que às vezes fazem no gabinete. Então, por isso, ela é um pouco mais reduzida, ela é um pouco mais slim, ela é mais simples, digamos assim, visualmente olhando.
ela é menos carregada. É claro que isso daqui é um circuito muito complexo, circuito de entender em engenharia da computação, mas ela segue o mesmo padrão. Ela tem aqui os seus slots para memória RAM, tem um lugar de você colocar o processador, em cima dela ainda vai um dissipador de calor. Aqui ela tem as portas de saídas, né, USB. Essa daqui tem uma outra USB saindo lá no cantinho, provavelmente sai debaixo do touchpad do notebook nesse modelo. Saídas de vídeo VGA, HDMI, cabo para conexão de rede. Então, segue mais ou menos a mesma coisa. Tem diferenças entre fabricantes, né? Mas é normalmente visto da mesma maneira. Essas placas aqui, por exemplo, elas têm as saídas USB aqui no canto, tem um lado aqui dela e o outro, né? Está visto do lado de cima e do lado de baixo. Aqui tem um lugar para você colocar a memória RAM também, processador. Tem tudo, tem praticamente tudo o que tem uma placa-mãe de computador normal. Só não tem aquele excesso de coisas, né, para você ligar um monte de dispositivos, como eu mencionei. Então, pessoal, se falando em memória RAM, quase não sai, hein? Se falando em memória RAM, também dá para nós aprofundar um pouco mais nelas, né? Nós não falamos lá do padrão DDR4. Eu deixei a tabela aqui também para vocês consultarem. Segue o mesmo padrão, não é coisa que vou cobrar, nem questionar, em provas, mas para vocês terem uma noção do funcionamento dela, das frequências dela, da taxa de transferência de dados, esse tipo de coisa. Aqui eu já tenho uma memória de notebook, seguindo o padrão DDR4, tem um DDR4 para computador de mesa também, pessoal computer. Ultimamente tem se falado em DDR5, eu particularmente eu ainda não vi essa memória, só por internet, vi alguns vídeos, o pessoal comentando que chegou e que já tem, e que funciona e que é muito bom. Porém, assim, eu não conheço na manutenção, eu nunca vi uma memória dessa pessoalmente. Então, nós também temos processador no notebook, né? Vamos aprofundar um pouco mais em processador. Em processador tem bastante coisa para aprofundar. E ele tem mais ou menos o mesmo funcionamento básico. Ele tem um dissipador de calor também, que funciona com um cooler e vai exaustando o calor de lá. Normalmente essas saídas de calor do notebook elas estão ou por baixo ali do teclado ou por trás ali, meio que por baixo da tela ou de lado. Se você está com o notebook aí, você pode olhar que em algum lugar ele deve ter algumas gradinhas com a saída de ar e normalmente, provavelmente, ele vai estar expulsando ar quente aí, que é o ar que o ventiladorzinho joga do calor do processador. Então, como mencionei, o processador já tem um pouco mais de coisas para se aprofundar. São algumas coisas inerentes, não necessariamente a substituição de peça, mas o conhecimento de diferenciar processadores, de processadores melhores e piores. E nós não ficarmos naquela de sempre conhecer os processadores por nome comercial, como a Intel faz, né? Que a Intel lança lá o i3, o i5 e o i7. Aí sempre sugere que o i7 é melhor do que o i5 e o i5 é melhor do que o i3. Nós temos normalmente essa percepção quando falamos de processador. Mas nós vamos ver que tem outros parâmetros para avaliar, que isso trata-se apenas de um nome comercial deles. Então temos clock, memória cache, é normal algumas pessoas falam memória cache, mas o certo é memória cache, se pronuncia cache. Registradores, threads, frequência de operação, os núcleos, né, que são os cores do processador, e o chip gráfico. Então, pessoal, o que são threads? Threads, em inglês, significa, traduzindo, né, para o português, significa um fio ou uma linha. E no contexto de microprocessadores, ele representa uma ordem de execução com instruções encadeadas, que são desempenhadas uma por vez. Então seria, por exemplo, ali a linha onde vai passar os impulsos do processador. Lembra que em outra oportunidade eu comentei que ele trabalha com presenças e ausências de energia, e isso vai se tornando em 0 e 1. 0 e 1 vira um byte, o byte vira um caractere vai virando todo o processamento, tá?
E para entender melhor as threads, temos que entender também o clock. Então, por dentro de uma thread, passa pulsos, né? Passam sinais de energia. E o clock, ele é um indicador, né, digamos que seja um dos melhores para avaliar a velocidade de um processador. Porque quanto mais pulsos de clock fizer por segundo, ou seja, quantos pulsos passarem dentro de uma thread por segundo, mais rápido ele conseguirá terminar a lista de ações necessárias e executar uma determinada tarefa. Então, suponhamos um exemplo aqui que você foi no supermercado e você comprou um monte de latinhas de refrigerante. Sei lá, você comprou 50 latinhas de refrigerante. E aí você coloca todas elas no chão e você tem um armário na parte superior e você tem que guardar elas. Então, quando você pega uma latinha uma a uma, né, pegando apenas uma latinha com a mão, e você pega ela do chão e coloca ela lá no fundo do armário, essa ação sua, você executou um pulso de clock. Você pegou, levou a latinha e voltou sem nada. Então, isso é um clock. Então, quanto mais rápido você fizer esse processo, maior será o seu clock. Então, quanto mais rápido você guarda essas latinhas no armário, mais rápido seria o seu clock. E aí, se você usa as duas mãos, era como se você adicionasse uma thread a mais e mantesse o clock. Então, você, com a thread a mais, você reduz pela metade o seu tempo de processamento. Então, você vai guardar essas latinhas duas vezes mais rápido, porque você tem uma mão, então você tem uma thread a mais para você levar a latinha do chão até o armário lá em cima. Mas então é o seguinte, se o clock é um indicador de velocidade, os processadores com mais clock seriam mais eficientes, ou seja, se ele fizesse esse clock mais rápido, ele seria mais eficiente? Sim e não. Talvez, depende. O problema é que há um limite para o quão rápido você pode fazer um processador funcionar sem aumentar muito o seu tamanho. E além disso, fazer um processador funcionar mais rápido faz com que ele produza mais calor. E não é interessante produzir bastante calor. Na medida que ele vai transmitindo energia elétrica dentro dele, ele produz calor, né? Ele transforma, né, uma energia em térmica e o dissipador vai esfriando aquilo lá. Então, na medida que você for aumentar demais o processador, você vai produzir mais calor. Você vai precisar de um cooler maior, você vai precisar de um sistema de dissipação de calor mais eficiente. E você vai aumentando a coisa toda. E aí eles pegaram e falaram, não, isso daqui não é muito interessante. Então os fabricantes foram lá e inventaram os processadores com mais de um núcleo de processamento. E aí cada núcleo desse funciona como se fosse um processador independente. E então o número de ações que o computador consegue realizar por pulso de clock é maior. Vamos entender isso um pouquinho, pessoal. Eu passei o mouse aqui, eu vi que a aula já está ficando próximo dos 15 minutos. Então eu vou interromper aqui e volto para continuar sobre esses núcleos, sobre esses cores do processador. Então, até agora, pessoal.